Olá, bem-vindo aqui a mais um estudo, tá? Hoje vamos estudar a nossa lição número 6, Sinais da Volta de Jesus. Estamos estudando aqui as lições do curso Ouvindo a Voz de Deus, ok? Se você não assistiu às lições anteriores, assista, tá? Procure em nosso canal aí, lição número 1, 2, 3, 4, 5. Veja as lições, faça o estudo bíblico. É muito importante você ter um conhecimento maior da palavra de Deus, ok? Se não está inscrito no canal, se inscreva aí nesse canal. Se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber os estudos, né? Assim que a gente postar aqui, você já recebe o estudo aí, ok? Muito bem. O tema da lição de hoje é Sinais da Volta de Cristo, ok? Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativo dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Vamos para a Bíblia. Lembrando que sempre que fazemos uma pergunta, nós vamos procurar a resposta na palavra de Deus, ok? Então abra a sua Bíblia. Vamos para a primeira pergunta. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, lá no Novo Testamento, tá? Mateus, no capítulo 24 e versículo 6, tá? Mateus 24 e verso 6. Na minha Bíblia diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então vamos para a nossa resposta, tá? Aí na sua lição tem o espacinho, que tem uma listazinha, né? Onde você vai colocar por cima aí a resposta correta, ok? Então, aonde está vermelho aqui, ó, é a resposta. Ouvireis falar de guerras, tá? E rumores de guerras, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares, tá? Então, nós temos aí a resposta, ok? Então, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, é o que nós estamos ouvindo em nossos dias, tá? Nação contra nação, fomes em vários lugares, tá? Fomes em vários lugares. Então isso tudo revela o quê? Isso tudo são sinais da volta de Jesus, tá? Sinais da volta de Jesus. Então é por isso que nós devemos a cada dia estar aí buscando a Deus, nos preparando, tá? Para o encontro com Jesus, ok? Vamos para a pergunta número 2. Que grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Mateus 24 e versículo 29, tá? Mateus 24 e versículo 29. Na minha Bíblia diz assim: abra a sua Bíblia aí em Mateus 24 e versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, tá? Nós temos até uma notinha aqui, né? O escurecimento do sol, na nossa resposta, tá? O escurecimento do sol e da lua em 19 de 5 de 1780 foi um acontecimento que marcou, é um acontecimento que a ciência, né, a história registrou isso, tá? Um outro grande acontecimento foi a queda de meteoros, coloca aí, meteoros, tá? Em 13 de 11 de 1833. Foi vista, né, de várias partes do planeta, isso está registrado na história. Então, os sinais da volta de Jesus, né, eles estão por todas as partes, tá? Isso no mundo natural, né, no mundo social, no mundo religioso, que é a próxima pergunta, tá? Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24 e verso 24, nós temos a resposta. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, tá? Então, que sinais haveria no mundo religioso?
Então, você vai colocar a sua respostinha aí no espaço, tá? Haverá falsos cristos. Isso aí, em todo mundo tem falsos cristos, tá? E falsos profetas, em vermelho aí, tá? O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada, tá? Então, a gente percebe que esses sinais são sinais, tá? É que a gente vê isso visivelmente aí no mundo, né? Algumas pessoas falam assim, mas toda igreja, toda religião leva a Deus, né? Leva a Deus. A gente ouve muitas pessoas falar isso. Mas a Bíblia não diz assim, né? A Bíblia diz que vão surgir falsos profetas e falsos cristos, né? Fazendo milagres, né? É o que você mais vê nas igrejas por aí. É o que você mais vê são igrejas com profetas falsos dentro delas, né? Pastores falsos, obreiros falsos, fazendo milagres que não vêm de Deus, né? Então, esses milagres e prodígios que muitos fazem não vêm de Deus. Então, não é toda igreja que você vê aí pregando a Deus que é a igreja de Deus, entendeu? Isso quem fala não sou eu, não. Quem fala é a palavra, é o próprio Jesus que disse, olha, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, né? Quando ele fala assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, ele está dizendo assim, olha, vai surgir muitas igrejas que não são verdadeiras. Essas igrejas vão estar abrindo a Bíblia. Esses pastores vão estar abrindo a Bíblia. Essas pessoas vão estar fazendo milagres. Mas isso não vem de mim. Esses milagres não sou eu que estou fazendo ali. Jesus está deixando bem claro, tá? Esses milagres não é Jesus quem está fazendo. Ok? Vamos para a próxima pergunta, que é... Ainda continuando aqui na pergunta número 3, nós temos aqui a letra A e a B, né? Qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Vamos para a 2 Pedro, segunda carta lá, segunda epístola de Pedro, né? Capítulo... Abra sua Bíblia aí, tá? 2 Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3. Capítulo 2, versos de 1 a 3. Então, a minha Bíblia diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os que já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição que dormita. Olha que coisa extraordinária. Olha a profecia cumprindo aqui. Você conhece algum pastor aí que manda você vender a casa, manda vender tudo, né, e dá tudo para ele, né? E por avareza farão de vós negócio. Tá lá, ó, versículo 3, ó. E por avareza farão de vós negócio. Então isso está escrito na palavra de Deus, né? Pastores, né, que criam suas próprias doutrinas para favorecer o ego humano, né? E deixa a palavra de Deus de lado e ali ajuntam muitas pessoas, né? E as pessoas fazem doações, né? Vendem casa, vendem carro, fazem tudo isso, tá? Então, qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Marca com um X aqui, ó, avareza, tá? Não é por amor ao próximo, não é por amor a Deus, é por avareza, tá? Avareza. Transformaram a igreja em um negócio, né? Pegaram, né, o povo que busca a Deus e transformaram esse povo em um negócio. Então você tem que ficar atento. Se você frequenta uma igreja e que essa igreja não está de acordo com a palavra de Deus, saia dela o mais rápido possível, tá? Porque Deus não está aí. Você precisa analisar se a igreja que você frequenta, né, obedecem o que Deus está querendo que elas obedeçam, que o pastor prega em que todos obedecem. Se não está, saia dessa igreja, porque essa igreja não é a porta do céu, tá? Essa igreja é a porta do inferno. Então tem muitas pessoas, né, cristãos sinceros, as pessoas são sinceras, né? São os falsos líderes que pregam a mentira, né?
Mas os nossos irmãos, de um modo geral, de todas as religiões, são pessoas sinceras. São pessoas sinceras. Mas, infelizmente, quem lidera a igreja, né, quem lidera a igreja, a origem, a estrutura da igreja, nem sempre é sincera. Nem sempre é sincera, né? Vamos para a letra B. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Né? Mateus 7, 21 a 23. Vamos lá para Mateus, né? No Novo Testamento. Abra a sua Bíblia aí. Vocês percebem que eu não estou dando resposta para vocês, não, tá? É a Bíblia que está respondendo, ok? Então, a gente busca uma resposta na palavra de Deus. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é que significa isso? Significa que a igreja está lá pregando a Bíblia, a igreja está lá expulsando o demônio, a igreja está lá falando Senhor, 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 todos os dias. Mas Jesus disse que não conhece essa igreja. Olha que situação difícil. Isso é para você refletir. É para você refletir. Então, Jesus, é o próprio Jesus que dá a resposta da pergunta, né? É o próprio Jesus que tá dando uma resposta para cada um de nós, né? Jesus vai dizer abertamente para esses falsos pastores. E se esses membros continuarem seguindo esses pastores falsos, obreiros falsos, missionários falsos, o que é que vai acontecer? Vai acabar se perdendo junto com esses pastores. Porque todo dia ele está lá ouvindo a voz desse pastor. Mas agora, o que esse pastor prega? Me fala. Né? O que atrai as pessoas a esse falso pastor? Primeiro, amizade? Sim, pode marcar aí com um X. Amizade. Muito bem. Cria um vínculo de amizade com os membros. Segundo, doutrinas sem base bíblica? Sim, verdade. Eles criam doutrinas sem base bíblica. Pegam versos isolados da Bíblia e criam uma doutrina ali para favorecer a carne. É uma doutrina que favorece a carne. Eles criam uma doutrina com esse formato. Né? Sinais e prodígios de curas? Sim, sinais e prodígios e curas. Não estão na igreja porque Jesus deu a vida por ela, não. Ela está na igreja porque ela quer ser curada. Ela está na igreja porque ela quer ser próspera, quer ganhar dinheiro. É por isso que alguns dão uma casa, dão um carro para a igreja, porque são egoístas também. Está ali na igreja não por causa de Jesus. Não é por causa de Jesus que está ali. Está ali por causa do egoísmo que predomina. Né? Então, sinais e prodígios e cura, isso não significa que essa igreja é verdadeira, não. Não significa, porque Jesus é o próprio... Não sou eu que estou falando, é Jesus que diz, ó. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? No dia do juízo, tá? Senhor, Senhor, profetizamos. Olha bem, profetizou lá dentro da igreja. Profetizamos, Senhor, profetizamos. Quantas igrejas você conhece que profetiza dentro da igreja? Né? Esse membro, esse pastor vai falar para Jesus, Senhor, eu profetizei, né? Em teu nome, e em nome de Jesus ainda. Em nome de Jesus, não se fala muito aí? Saia, em nome de Jesus. É isso aqui, em nome de Jesus. E aí Jesus vai falar, olha, eles vão falar, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios, expulsou demônio em nome de Jesus. Né? E Jesus vai falar abertamente, né? Abertamente. Olha, eu nunca vos conheci. E aí, meu querido, agora você me responda. Se não foi Jesus que estava dentro daquela igreja profetizando, se não foi Jesus que estava dentro daquela igreja expulsando o demônio, quem é que estava lá? É o próprio capeta, é o diabo, é o Satanás que estava dentro daquela igreja. O espírito de Satanás estava lá dentro, fazendo com que as pessoas usassem o nome de Deus em vão. Não sou eu quem estou respondendo, é Jesus quem está respondendo, tá? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci. Se Jesus não conheceu essas pessoas que estavam expulsando o demônio,
Se Jesus não conheceu essas pessoas que estavam profetizando dentro da igreja, se Jesus não conheceu essas pessoas que estavam curando, quem é que estava operando esses milagres por elas? Satanás. O diabo dentro da igreja. Então, existem muitas igrejas que não é Jesus, se fala o nome de Jesus lá dentro, mas Jesus não está lá dentro. Não está. Então, meu querido, minha querida, não se enganem. Nem toda igreja vai levar você para o céu, não. Tá? Então, existem muitas igrejas que curam, fazem milagres, tá? Expulsam demônios. Mas quem está fazendo isso não é Jesus. Jesus vai dizer para muitos nos últimos dias: não vos conheci. Eu não posso generalizar. Tá? Existem igrejas verdadeiras, sim. Existe a igreja que busca a Deus. Tá? Mas eu estou falando aqui para você estudar a Bíblia. Você ficar atento. Porque no último dia, Deus não vai cobrar do seu pastor, não. Ele vai cobrar de você. Filho, filha, o que você fez com a vida que eu te dei na terra? Tá? O seu pastor, que está pregando a Bíblia errado, ele vai pagar o preço dele, vai pagar. Mas você pode perder a sua salvação por causa dele. Então estude a Bíblia. Né? É por isso que nós estamos aqui estudando com você. Ok? Muito bem. Então, agora vamos para a pergunta número 4. Ainda no mundo religioso, tá? Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Jesus? Mateus 24 e verso 24. Vamos lá. Mateus, capítulo... Procurem em sua Bíblia, tá? Mateus, capítulo 24 e versículo 24. Vamos lá. Que sinais seriam vistos na volta de Jesus? Tantã. Deixa eu repetir essa pergunta aqui. Só um minutinho aqui. Mateus 24 e verso 24. Nós temos uma resposta diferente, tá certo? A pregação do evangelho, tá? Coloca aí. A pregação do evangelho em todo o mundo. Então, esse daí será um grande sinal da volta de Jesus. A pregação do evangelho, tá? Então, muito forte isso. Então, isso significa que o evangelho, ele vai ser pregado, tá? O evangelho, ele vai ser pregado, tá? A pergunta seria o seguinte, tá? Vamos lá, só fazendo uma correção na pergunta aqui. A pergunta seria: qual é o sinal mais importante mencionado por Cristo? Que está aí na sua lição, tá? Qual é o sinal mais importante? Qual é o sinal mais importante mencionado por Cristo, ok? Então, a pregação do evangelho. É porque eu acabei repetindo aqui essa pergunta de cima aqui, tá? Mas a pergunta que está aí na sua lição é: qual é o sinal mais importante mencionado por Cristo? Mateus 24 e verso 14, tá? Mateus 24 e verso 14, nós temos a resposta. E este evangelho do reino será pregado, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Ok? Muito bem. Aqui eu acabei digitando aqui e eu digitei a mesma pergunta aqui, tá? Então desconsidere essa pergunta e olhe a pergunta da sua lição. A pergunta da sua lição é: qual é o sinal mais importante mencionado por Cristo? A pregação do evangelho em todo o mundo, tá? A pregação do evangelho em todo o mundo. Então é isso aí. Pergunta número 5. Como diferenciar a pregação dos falsos profetas da mensagem do verdadeiro evangelho? Vamos lá para 1 João, né? 1 João, capítulo 4 e versículo 1, né? Como é que você pode aí diferenciar 1 João, capítulo 4 e versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então você tem que provar. Você não pode acreditar em tudo que o missionário fala. Você não pode acreditar em tudo que o seu pastor fala. Você não pode acreditar em tudo que o obreiro fala, né? Então, como diferenciar? A palavra diz aqui, né? Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Muito bem. Então,
Coloca aí como resposta, tá? Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus, tá? Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Pronto, tá? Não, você não vai ter dificuldade, é só você estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia e o ensino desse pastor tiver de acordo com a palavra de Deus, esse pastor não é um falso profeta. Mas se esse ensino não tiver de acordo com a palavra de Deus, esse pastor, ele é um falso profeta, tá? Vamos para a pergunta número 6. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Né? Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Vamos para Mateus capítulo 7, 15. Tá? Mateus capítulo 7, verso 15. Mateus 7 e verso 15 diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha que tremendo, terrível, né? Acautelai. Eles parecem ser um pastor bonzinho, parece que está pregando a salvação, parece que está pregando as coisas de Deus, mas não está. Não está, porque ele é um falso profeta. É um falso profeta. E a função do falso profeta é levar as pessoas para o inferno, não levar para o céu. Tá? Então, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus 7, 15. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 3 e 16. O que fala lá? 2 Pedro, capítulo 3 e verso 16, né? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, deixa eu ver aqui, 2 Pedro 3 e verso 16. Há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Olha só, os indoutos e inconstantes torcem. Você conhece alguém que torce a palavra de Deus para favorecer o que ele está querendo? É isso que Pedro está falando aqui. Pessoas que vão torcer a palavra de Deus para induzir as pessoas a fazer o que ele está querendo. Isso é terrível, já está escrito, tá? Já estava escrito, ainda bem que a palavra de Deus ela é muito clara, né? Então vamos para a resposta aqui da pergunta número 6. Porque o engano às vezes parece verdade. Sim. Os pastores pegam a Bíblia, abrem a Bíblia lá na frente, começam a pregar, e quando você não estuda a Bíblia, você vai entender que aquilo é verdade, mas não é. Ele está pregando às vezes uma mentira e você está achando que é uma verdade. Então, porque o engano às vezes parece verdade. Essa alternativa é correta, tá? Alternativa 2. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Porque Deus manda provar o ensino dos profetas? Sim, para você comprovar, né? Para ver se o que essa pessoa está ensinando está de acordo com a Bíblia. Verdadeira. A afirmativa é verdadeira. V. Porque na Bíblia tudo é fácil de entender. Falso. Na Bíblia tudo não é fácil de entender. A Bíblia você tem que estudar ela com oração. Você tem que, ao abrir a palavra de Deus, você tem que orar para que o Espírito Santo de Deus te ilumine para você entender a palavra de Deus, tá? Vamos para a pergunta número 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7,17. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7,17. Marque verdadeiro ou falso, tá? Vamos para... Abra sua Bíblia lá em João, no Novo Testamento, tá? João, capítulo 7 e verso 17, tá? Na minha Bíblia diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, isso significa que se você é uma cristã ou um cristão sincero, tá? E você está orando a Deus para conhecer as verdades da palavra de Deus, Deus vai te encontrar. Ele vai te iluminar. Ele vai te mostrar o caminho certo, tá? É isso que a palavra quer dizer aqui, tá? Muito bem. Então, João 7 e verso 17. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Vamos para as afirmativas. Doutrina de acordo com toda a palavra de Deus. Certo, isso aí. Doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento. Aí depende, né? Mas a alternativa aqui é verdadeira, tá? Se ele pegou e montou uma doutrina, né,
ali dentro de palavras, assim, dentro de capítulos, né, do Novo Testamento, né, de versículos, né, que nos orientam, nos indicam um caminho, né, essa doutrina é verdadeira. O que ele não pode é pegar verso isolado. Pega um verso isolado aqui, né, pega outro verso isolado ali e monta uma doutrina, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você aqui. Lá na história de Jó, você percebeu que os três amigos de Jó escreveram bastante, vários capítulos ali, os três amigos dele. E você percebe que lá no final Deus reprovou os três amigos de Jó? Então o que eles falaram não era verdade? O próprio Deus falou, ó, tudo o que eles falaram não era verdade. Agora, se você pega os três capítulos escritos pelo amigo de Jó e monta uma doutrina, então vai ser uma doutrina errada. Se o próprio Deus aprovou o que eles falaram, entendeu? Reprovou, né? Reprovou o que eles falaram. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. Falso. Você não pode montar uma doutrina. As parábolas, né? Elas servem para ilustrar alguma coisa. Por exemplo, a palavra, a parábola do mendigo, né? Lá no seio de Abraão e o rico, né? Então muita gente monta doutrina em cima de uma parábola. Então você não pode montar uma doutrina em cima de uma parábola, porque a parábola é para ilustrar, tá, algo, né, alguma coisa. Você tem que ver o que é que está por trás daquela parábola, é isso. Né? Qual é a mensagem que está por trás da parábola, entendeu? Qual é a mensagem, né? Então, ok, vamos para a oitava pergunta. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro 3 e verso 9. Vamos lá para segundo Pedro 3 e verso 9, tá? Verso 9. Na minha Bíblia diz assim, procure na sua Bíblia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. A misericórdia do Senhor é grande. Então você coloca aí na resposta aí, misericordioso. Tá? Jesus está sendo misericordioso. Ele quer salvar todas as pessoas. Né? Só não vai ser salvo aquelas pessoas que não querem ser salvas. Mas Jesus está fazendo todo o esforço para que ela seja salva. Pergunta número 9. Qual deve ser a nossa atitude no tempo do fim? Vamos para Lucas 21 e verso 28. Tá? Lucas 21, Lucas capítulo 21 e verso 28. Tá? Lucas 21 e verso 28 e 34. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então vigie, tem que vigiar, né? Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 6 e 33. Mateus 6 e verso 33. A minha Bíblia diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, coloque aí como resposta: exultar e erguer a cabeça, ou ficar atento, tá? 2. Buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar. Recapitulação. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Compromisso de fé. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Marque com X. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Marque com X. Quero me preparar para a volta de Jesus. Se esse é o seu desejo, preparar para a volta de Jesus, procure estudar a Bíblia. Ore a Deus, fale: Senhor, pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada, ou num caminho errado, ou numa igreja que não é a tua igreja, que não é a igreja verdadeira, né? E eu quero que o Senhor me ilumine.
Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, né, através do poder do teu Santo Espírito. Me ilumine para que eu conheça a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela segue os princípios bíblicos. Ela não segue doutrinas de homens, doutrinas inventadas pelos fundadores da igreja. Não. São doutrinas que estão na Bíblia, né? Então busque a Deus, ore a Deus. Uma coisa é certa, você precisa se preparar para a volta de Jesus, porque esse mundo vai acabar. Jesus vai destruir, vai queimar esse mundo. E você não pode estar aqui, né, durante essa queima da terra. Porque a Bíblia fala que o fogo do inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano. O ser humano foi preparado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Né? Jesus veio resgatar você. Tá? Então você precisa aceitar Jesus. Ok? Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente tirar suas dúvidas, tá? A gente vai estar aqui orando por você, ok? Em nome de Jesus, com certeza você vai conseguir aí a sua vitória, ok? Tá abençoado, tá abençoada.